Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa videoaula 6 da unidade de aprendizagem 6. Você verá o quanto esta videoaula é importante, pois você aprenderá para que serve e como também estruturar o seu trabalho. Vamos prestar atenção. Trabalho acadêmico é um documento que representa o resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Muito importante, uma das principais características do trabalho acadêmico é a realização sob a supervisão de um professor ou orientador, ou seja, você sempre terá um suporte para a produção do seu trabalho, com um professor ou orientador. Os principais tipos de trabalhos acadêmicos são trabalhos de conclusão de curso, chamado TCC, incluindo monografias, relatórios e projetos, trabalho de graduação interdisciplinar, TGI, trabalho de conclusão de curso de especialização ou aperfeiçoamento, neste caso, faz a monografia, e dissertações de mestrado e teses de doutorado. Estes são os principais trabalhos acadêmicos. Vamos falar agora sobre a estrutura do trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico, ele possui elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Antes de falar sobre cada um deles, quero enfatizar uma coisa muito importante. Todo trabalho acadêmico, ele possui estes elementos, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais, como falamos, vêm antes do texto. Inclui a capa, a folha de aprovação, e mesmo que o seu professor não solicite isso no trabalho, você já precisa saber, agora estar aqui aprendendo, que todo trabalho acadêmico ele precisa conter estes elementos. Por isso aqui aprenderemos quais são os elementos opcionais e quais são os elementos obrigatórios que não poderão faltar no seu trabalho. Os elementos opcionais, como o nome já diz, você colocará ou não, é uma escolha do aluno. Já os elementos obrigatórios precisam constar no seu trabalho acadêmico. Então, vejamos por partes, começando pelos elementos pré-textuais. O que são esses elementos? São todos os elementos que vêm antes do texto. Isso inclui a capa. A capa é um elemento obrigatório. É aquilo que falamos anteriormente. Mesmo que seu professor não solicite, mas você já sabe que ao entregar o seu trabalho, você precisa elaborar uma capa. A folha de rosto também é um elemento obrigatório. Temos a lombada, que é um exemplo de elemento pré-textual. No caso, a lombada é um elemento opcional. Temos também outro elemento opcional, como, por exemplo, a errata. A folha de agradecimento, também opcional. E um elemento obrigatório muito importante no pré-textual é o sumário. Na unidade 6, você verá com detalhe quais elementos obrigatórios e quais elementos opcionais você pode colocar em seu trabalho acadêmico. Vamos falar um pouco agora dos elementos textuais. Os elementos textuais são a parte do texto, eles constituem o trabalho onde se apresenta o conteúdo, ou seja, é a parte em que é exposta a matéria. Eles dividem-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Devido a esta estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, o trabalho acadêmico tem a forma de uma dissertação, ou seja, de uma redação. E os elementos pós-textuais? Eles complementam e encerram o trabalho acadêmico. Vamos ver como você pode finalizar o seu trabalho. Após elaborar a parte textual do seu trabalho acadêmico, você colocará a referência bibliográfica, que é um elemento pós-textual obrigatório. Temos também outros elementos pós-textuais, mas estes são opcionais, como glossário, anexo, apêndices e os índices. Ao elaborar o seu trabalho, mesmo que o seu professor não mencione, como eu falei,
você precisa saber que o seu trabalho precisa conter pelo menos os elementos obrigatórios. Agora que você já sabe como elaborar um trabalho, mãos à obra. Até a nossa próxima videoaula.